Finalmente, São Paulo avança e fica em viés de fechar negócio com o magnata grego. Vamos falar muito sobre isso, tem muitos detalhes importantes sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o mercado da bola e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e temos aí mais um jogador do tricolor convocado para a data FIFA, para as eliminatórias aí para a Copa do Mundo, né? A gente teve já o Tapia, que foi convocado pela seleção do Chile, o Marcos Antônio seria convocado aí para a seleção brasileira se não fosse a lesão que ele teve, né? Só informações que ele estava na lista do Ancelotti, na lista final ali, mas acabou se machucando contra o Atlético Mineiro, né? E evidentemente não vai conseguir aí, né? Por estar machucado, não foi aí convocado, tá? E dessa vez aí o zagueiro Nahuel Ferrarese foi convocado para defender a seleção venezuelana, tá? Ele tá numa fase assim espetacular, né, cara? Jogando muito bem o Ferrarese, fez um jogo absurdo contra o Atlético Mineiro, veio numa fase muito boa aí, jogando muito bem. E, pois, acho que desde que ele chegou no São Paulo, ele quase sempre é convocado, né? E agora, evidentemente, que não seria diferente, né? A Venezuela vai jogar contra a Argentina no dia 4, tá? Dia 4 agora de setembro, Argentina e Venezuela. E no dia 9 de setembro tem Venezuela e Colômbia. São os dois jogos aí, né, do Ferrarese com a sua seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Boa sorte pro nosso zagueirão aí, que não acontece nada, que volta inteiro, né? Que lesão já não basta os 500 que já tem no DM do São Paulo, né? Que dê tudo certo aí, volte inteiro, né? Sem nenhum tipo de problema, belezinha? Hoje, meu parceiro, o São Paulo fez um lançamento aí muito bacana, muito legal, olha aí. O São Paulo lançou nesta quarta-feira uma camisa azul em homenagem ao Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, que morreu há exatamente um ano, né? Ele morreu no dia 27 de agosto de 2024, né? E hoje é dia 27, né, de agosto, e foi exatamente um ano, né, que o Juan Izquierdo teve, né, que aconteceu aquela tragédia no Morumbi, né, cara? Ele cai lá, entendeu? No chão, é levado para o hospital, fica alguns dias no hospital, né? E logo depois sai a informação que ele morreu, né? Que ele tinha falecido aí. E, tipo assim, uma tragédia por completo, um negócio, tipo assim, a gente vai lembrar disso aí pra sempre. Nesse lançamento aí tem um Caleri, né? O Caleri participa ali do vídeo com a camisa, né? O Caleri até deixou uma mensagem ali no vídeo de lançamento. E na camisa, tá? Na camisa tem uma mensagem bem legal escrito o seguinte: ele vestiu outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali tornou-se parte da nossa história. Foi a frase que o São Paulo colocou na camisa, né? E, tipo assim, pouco importa se ele era do Nacional, de qual time que ele é, né? O cara, né? Tipo assim, ele morreu no hospital, né? Mas, tipo assim, a tragédia foi no nosso estádio ali, entendeu? Tipo assim. E, evidentemente, quando acontece esse tipo de coisa, o que menos importa é o time, né? O que importa é a pessoa, é a família ali. E, infelizmente, né? O cara acabou falecendo aí, tá bom? Aí, o que acontece, rapaziada? Outra coisa que é bem legal. O São Paulo, tá? Os valores que o São Paulo vai receber pelo lançamento da camisa serão revertidos à família do esquerdo. A peça não será utilizada em jogos, tá? Então a camisa aí, né, foi uma camisa em homenagem a ele, com essa frase que eu falei para vocês. São Paulo vai vender, vai comercializar essa camisa e o dinheiro, né, aí do lançamento da camisa vai para a família do esquerdo, tá? Vai para a família dele. Então achei muito bacana, que eu tinha achado bem legal a ideia de fazer uma homenagem, né, já que acabou completando aí um ano, né, que o esquerdo se foi, e os valores da camisa, né, do lançamento e das vendas, vai para a família dele. Então, achei uma atitude espetacular do São Paulo. Parabéns para quem teve a ideia, tá? Incrível, espetacular. São atitudes assim que a gente vê, né, nosso clube fazendo, a gente tem orgulho, né? Então, parabéns aí para quem teve a ideia. Ótima ideia aí que foi fazer esse lançamento, né? Completando aí um ano que o esquerdo se foi, né? Enfim, situação muito triste, né? Lamentável que aconteceu. Daí um episódio que a gente nunca vai esquecer, a gente sempre vai lembrar dele. E mesmo sendo jogador de outro time, isso pouco importa, né? Isso pouco importa, mas a gente sempre vai lembrar do esquerdo aí, né? Complicado. Meu parceiro, vamos avançando aqui agora e vamos falar agora sobre um assunto sério, tá? Sobre um assunto sério aí que, pelo que parece, né? Pelas informações que saíram agora há pouco, estamos aí nas fases finais já daquele negócio envolvendo o grego, né? O negócio do grego, né? O Marinaccio, já tem meses e meses aí, vai investir na base. Aqui tem um Botafogo que vai investir mais, que não vai, que não sei o quê, né? Ficou um tempão aí que ninguém mais falava sobre esse assunto. E amanhã, tá, vamos ter uma votação do Conselho de Administração do São Paulo em relação
a um fundo, tá? Um fundo que pode ter aí o investimento do Marinax ou não. Como assim, Gabriel? Vamos ler aqui a informação, né, para a gente ficar bem esclarecido com isso. Vamos lá, a informação que quem trouxe primeiro foi o blog do São Paulo. O fundo de Cotia será votado amanhã e não tem nenhuma relação com o Marinax, tá? Amanhã vai ser um fundo que será votado, vocês vão entender mais como é que funciona. O nome do fundo se chama FIP, tá? Existe um fundo chamado FIP. Existe um fundo chamado FIP com auxílio da Galápagos, tá? Aí, que se for aprovado no Conselho Administrativo e Deliberativo, tem o Marinax como investidor prioritário. A priori, o grego investiria 100 milhões de reais assim que o fundo estivesse de pé, sendo sócio minoritário de algumas decisões de vendas de jogadores da base. O ponto que é importante, né, que fica, né, quando eu falei isso não tem nada a ver com o Marinax, não tem nada a ver, como é que eu posso falar? Diretamente com o Marinax, tem a ver também com o Marinax. Por quê? Se o FIP for aprovado amanhã e o Marinax não quiser investir, existem outros investidores que vão entrar em ação. E assim o São Paulo não fica refém do grego, tá? Então existe um fundo chamado FIP, né, que tem o auxílio da Galápagos, né? Galápagos que é a empresa que está fazendo o FDIC com o São Paulo. Então tudo que o São Paulo faz tem que ter ali o auxílio da Galápagos, entendeu? Né? O São Paulo vai vender jogador, vai comprar jogador, vai gastar aquilo. Tudo tem um FDIC ali, né, do que o São Paulo pode fazer e o que não pode, como a gente já está, né, acostumado desde o começo do ano. E esse fundo aí, que é o FIP, né, ele tem aí, né, o auxílio da Galápagos, né, para ver se está tudo certinho ali, bonitinho, e vai ser votado amanhã no Conselho Administrativo do São Paulo e Deliberativo. Sendo aprovado, for aprovado, né, o fundo está de pé. Aí se o Marinax quiser investir investir em Cotia, né, que é esse investimento que a gente está falando, né, para ele botar grana e contratar jogadores, né, para vender aí esses jogadores, ele vai investir na base do São Paulo. Caso o Marinax acorde e fale, não, eu não quero mais investir no São Paulo. Se ele não quiser investir mais no São Paulo, tem outros investidores, tem outras possibilidades assim, né? Para o São Paulo não ficar refém do grego, entendeu? Para o São Paulo não ficar refém aí do grego. Então essa aí é a situação, né? A informação que o blog do São Paulo trouxe. Acho que dá para você entender, né? Tem um fundo, né, que vai ser aprovado ou não. E se o Marinax quiser investir, ele vai ser investidor, senão vai ter outros investidores aí. Já tem outros investidores interessados que podem aí entrar com investimento, né? Para o São Paulo não ficar refém do Marinax, né? Para o São Paulo não ficar refém do Marinax, né? Aí o Alexandre Pretzel, né, que é muito bem informado, e o Daniel Perrone também, né, que sempre acompanha, sempre tem muita informação aí do São Paulo. Ele botou aí, o São Paulo avança em acordo com o Evangelos Marinax para a base. A negociação tocada pelo Casares avançou e deve ser anunciado em breve. Exatamente. Esse fundo que vai ser aprovado tende a ser o Marinax, tá? Não é que ele desistiu, não. A tendência é que seja ele, tá? A tendência é que seja ele aí, né? Ele deve ter uma prioridade para poder fazer esse investimento, né? O São Paulo fez esse fundo aí, né, com o auxílio da Galápagos, que vai ser aprovado amanhã ou não, mas é um fundo aí que a parte boa é que a gente vai ficar dependendo do Marinax. Se o Marinax nunca mais investir, beleza, meu amigo, um abraço, muito obrigado. Tem outros aqui querendo. O próprio blog do São Paulo, alguns meses atrás, trouxe informação que, além do grego, tinha também outros investidores interessados aí também, né, em fazer esse investimento na base. Não é só o Marinax. Ah, o Marinax não quer mais, então acabou. Não, não é assim, entendeu? A tendência, tá? Repetindo, a tendência é que esse investidor seja o Marinax, entendeu? Seja ele, né? A tendência é que seja ele, como o próprio Alexandre Pretzel e o Daniel Perrone colocou que o investidor vai ser o próprio Marinax, né? Então a tendência realmente é que seja ele que faça esse investimento em Cotia, que a gente está comentando já aqui, tem meses e meses e meses, né? Assim, eu ainda, tá? Não tenho aqui uma opinião formada sobre isso, porque eu acho que precisa de mais elementos, acho que a gente precisa de mais informação para, bom negócio, parabéns diretoria, fizeram um bom negócio pro São Paulo. Ó, esse negócio foi ruim, não gostei não. Então, tipo assim, não consigo dar minha opinião ainda, né? O que eu sei é que é um negócio aí, né, muito complexo, né? Porque a gente está falando de um investimento, de um aporte para contratar jogador da base, né? E tem que saber quanto que o Marinax aí, né, ou esse outro investidor vai ter de porcentagem dos jogadores, né? O cara vai investir na base, quando vender ele vai ter um percentual, entendeu? Outro ponto importante, chegou uma proposta para um jogador aí do São Paulo da base. O São Paulo não quer negociar e o grego quiser negociar, como é que fica? Entendeu? Como é que fica? Então tem vários pontos, né, que são um ponto de interrogação que a gente não sabe. Entendeu? Eu acho que aprovando esse negócio amanhã, né, confirmando que vai ser realmente o Marinax,
Acho que depois que tiver já tudo fechado, tudo certinho, imagino eu que depois disso vai sair mais informações em relação, né, a detalhes pra gente ficar sabendo sobre esse negócio. Aí eu não consigo ter uma opinião, tá? Acho que pode ser um negócio muito bom e pode ser um negócio muito ruim. Acho que, né, pra mim tá muito aberto do que pode ser esse negócio pro São Paulo. Né, pô, aí tu vai olhar as comunidades, pô, tem gente que fala, pô, espetacular, fantástico, vai ser bom demais. Aí tem gente que fala, meu Deus, vai perder aí jogador, vai perder aí dinheiro quando for vender os jogadores da base, porque evidentemente o Marinacos vai ter uma porcentagem das vendas, né, isso é óbvio. Né? Então, tipo assim, depende muito também de qual a porcentagem que ele vai ter. Né? Então, tipo assim, cara, é um assunto que existe muito se, né? Se aqui, se ali. Então, tipo assim, não consigo dar opinião, tá? Eu, hoje, no dia 27 de agosto, não consigo dar opinião se o negócio é bom ou é ruim. Né? O que a gente sabe é que tem esse fundo aí, né, chamado FIP, que vai ser aprovado ou não amanhã lá no Conselho Administrativo e Deliberativo do São Paulo. E como o Daniel Perrone e o Pretzel falou, né? O negócio deve ser mesmo com o grego, né? Por mais que exista a possibilidade de ser outro, o negócio realmente deve ser ele. Com o Marinakis, né? Que é o magnata grego aí, né? Dono do Nottingham Forest, do Rio Ave, é dono do Olympiacos, né? Tem vários clubes aí no futebol europeu, né? Então, é aguardar esse negócio para ver se vai ser aprovado ou não, né? E confirmar que vai ser realmente aí o Marinakis, o que eu espero mesmo, tipo assim, eu acho que esse negócio de ser aprovado não, acho que é até tranquilo. Tipo assim, todo o conselho ali do São Paulo, em grande maioria, apoia a gestão do Casares. Tudo que o Casares faz, o conselho ele aprova. A verdade é essa. Né? Porque ele tem o apoio ali da grande maioria, então a tendência é que isso aí seja aprovado com facilidade. Agora, opinião só tem como dar depois que sair mais informações sobre, né? Aguardaremos, vamos aguardar, tá bom? Hoje saiu informação, na verdade, ontem, tá? Começou aí um frenesi na internet em relação ao Marcos Leonardo, né? Né, pô, gente postando um monte de foto dele no Morumbi, que eu nem sabia, né, que tinha foto dele no Morumbi, que ele torcia pro São Paulo, e vi gente falando que ele torcia pro São Paulo também quando era pequeno. E como esse negócio, pô, Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo, né, pelo que parece, ele não vai ser inscrito lá no Al Hilal, né, para as competições, por causa do limite estrangeiro. Então a tendência é que ele saia do Al Hilal. Né? Aí a torcida começou a fazer um monte de movimento ali, Instagram dele, pegou foto dele, pequeno com a camisa do São Paulo. E hoje saiu a informação que o São Paulo fez uma consulta por ele, só que como todo mundo sabe, é um negócio completamente improvável, né? O Globoesporte.com traz aqui. O São Paulo fez uma consulta pelo Marcos Leonardo do Al Hilal. A contratação do centroavante, no entanto, é vista como quase impossível pelo São Paulo. Entendeu? Aí o André trouxe aqui a informação que o São Paulo não vai fazer proposta. Foi só aquela consulta. E aí, como é que tá a situação dele? Né? Vocês vão vender ele, topa emprestar, quanto ele recebe? Aquela consulta, aquela famosa sondagem natural que a gente está acostumado no futebol. Mas, tipo assim, pô, os caras pagaram 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Entendeu? E mesmo que não venda ele por esse valor, vai vender por um valor, vai vender por 20, por 25%, também que o São Paulo não tem a menor condição aí de pagar, né? E segundo, né, alguns aí, ele ganha 2 milhões e meio de reais por mês. Então, tipo assim, é um negócio completamente fora da realidade, completamente fora da curva aí pro São Paulo. O único jeito do Marcos Leonardo vir pro São Paulo é o Al Hilal emprestar ele pro São Paulo. Ó, você vai ser emprestado, fica lá até o fim do ano, depois você é vendido de novo, com o Al Hilal pagando 50%, 80% do salário. O único jeito, né, viável aí pro São Paulo seria esse, mas evidentemente que é um negócio muito difícil. Na questão que fica, né, em relação ao Marcos Leonardo, é o seguinte: a janela está prestes a fechar. Aí que tá. Ele não deve ser inscrito nas competições, né, por causa do limite estrangeiro lá no Hilal. Aí que tá. A janela fechando, ele não inscrito, vai ficar lá parado sem jogar? A questão que fica pro Marcos Leonardo é essa: a janela tá fechando. Se não me engano, tem 4 dias aí, 5 dias aí de janela, né? Então, ou alguém chega aí com a grana para comprar ele, então ele vai ficar encostado lá. Entendeu? Enfim, porra, trazer o Marcos Leonardo agora seria porra, tem que fazer uma festa, né, pra comemorar. Imagina só o Marcos Leonardo chegando agora de São Paulo. Seria um upgrade aí absurdo, né? A gente tinha o Caleri machucou, o André machucou, o cara chegaria aqui pra ser o dono do time, né? Seria um espetáculo dele, mas evidentemente que as condições financeiras aí impossibilitam nessa possível chegada dele. Infelizmente, né? Fazer o quê? Bom, vamos seguindo aqui, rapaz, vamos seguindo aqui. E o negócio é o seguinte, meu parceiro. Com a lesão de André Silva, a expectativa seria de Ferreirinha assumir o posto entre os titulares. Camisa, a informação do Alexander Vieira. O camisa 11 tem atuado mais como segundo atacante que se limitando à ponta esquerda.
Em outras oportunidades, ele chegou a substituir o André Silva, né? Se eu não me engano, foi contra o Fluminense. Não foi que ele substituiu o André Silva, que jogou Ferreirinha e Luciano? Se eu não me engano, foi no jogo contra o Fluminense, né? Que ele fez até gol, entendeu? E, tipo assim, o Alex Oliveira trouxe que a expectativa é que ele assuma essa possibilidade, essa posição. A expectativa não, ele vai assumir, né? Porque se olha ali, a gente tem Luciano, Ferreirinha, Dineno e Tapia. É óbvio que vai ser o Luciano e Ferreirinha, a dupla de ataque do São Paulo, daqui pra frente, né? Porque o Tapia é reserva, né? Tipo assim, o Crespo não vai colocar o Tapia de titular, imaginou que não, né? Porque o Ferreira tá na frente. E a movimentação do ataque do São Paulo fica até interessante com o Ferreirinha, né? Fica até interessante com o Ferreirinha, né? Foi bem interessante no jogo contra o Fluminense. O São Paulo jogou muito bem, fez um baita jogo, amassou o Fluminense. E a tendência é que seja esse o ataque do São Paulo. Ferreirinha e Luciano, já que a gente não tem mais centroavante. O único que tem é o Dineno, só que o Dineno não vai jogar, né, rapaz? O Dineno tá muito claro que ele não vai jogar, né? O Dineno, se você for olhar, ele foge de todas as características dos atacantes do São Paulo. Se você for olhar o André Silva, se você for olhar o Ferreirinha, que a gente está comentando, o Luciano, o Tapia, todos esses atacantes que jogam no time do Crespo, eles são jogadores, né, que pisam na área, mas eles participam do jogo, né? São jogadores leves que participam da construção do jogo. O Dineno, por exemplo, que é o único centroavante agora, ele não faz nada disso. É aquele cara de área, aquele cara do último toque, que tem que levar a bola para ele, senão ele não participa do jogo, né? Sem ser fora da área. Então ele tem características completamente diferentes dos outros. Então a tendência é que o Dineno continue sem jogar por causa disso, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.